bem-vindo à aba RTV. E esse é o programa Podcast Delas por Elas. Gratidão a Deus por compartilhares nas suas redes sociais a nossa programação. Então não se esqueça de compartilhar no seu Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, todas as nossas plataformas digitais, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Meu nome é Pastora Michele e obrigado por fazer parte desse trabalho missionário tão lindo que é o podcast Delas por Elas. O nosso programa Podcast Delas por Elas vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. Boa noite, povo de Deus. Sinta-se à vontade, chama sua família, porque Deus vai tocar no seu coração, porque hoje nós estamos aqui com um tema muito forte. E o nosso tema de hoje é um tema muito lindo, que é sobre o autismo e a fé, e também os desafios das mães atípicas. E nós estamos aqui com essa maravilhosa nossa convidada, a nossa irmã Shane, diaconisa da Obra de Deus, que tem os seus 2 filhos autistas. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse, para que os nossos telespectadores possam te conhecer e conhecer um pouquinho da tua história. Primeiramente, a paz do Senhor, pastora Michele, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Glória a Deus. O meu nome é Shane, eu tenho 2 meninos, como a pastora Michele falou, autistas, 2 bênçãos que o Senhor Jesus me deu. Literalmente o seu mundo azul, né? Meu mundo azul. Me diz uma coisa, me conte um pouco sobre você, como você conheceu Jesus. Agora eu quero saber um pouco da Shane. Como é que foi que você conheceu Jesus e como você se achegou até ele? Amém. A minha história de como eu encontrei a Jesus, na verdade, eu já tinha tido um encontro com a igreja, eu digo assim, com a igreja, quando eu era muito nova, ali aos 9, 8 anos por aí. Eu fazia lindo. Coreografia na igreja, eu Que dançava lindo, já, mas não tinha sido aquele encontro real com Cristo, né? Sim. Naquela Você foi época, apresentada a Jesus. Isso, eu fui apresentada a Jesus. Eu amava estar Forte. ali, amava, mas não tinha tido aquele encontro real ainda. O meu encontro real com Cristo tem tudo a ver com o autismo. Isso que é uma história muito bacana, Uau, assim. que forte. Que por algum motivo nós acabamos nos afastando da igreja na época. Sim. Eu fiquei um longo ano fora, longos anos, até que eu tive o meu primeiro menino, o Eduardo, meu primeiro menino autista. Logo quando eu tive meu segundo menino, que também é autista, eu e a minha família, nós estávamos num momento muito bom, assim. Da minha família a gente estava feliz, estava com o neném pequeno, tudo era novidade, o amor estava no comecinho, então tudo estava maravilhoso. E um dia nós estávamos passando na frente de uma igreja e eu falei pro meu esposo, me deu uma saudade, sabe? Quando tu olha aquele lugar, inclusive era a igreja do tio dele, que é pastor que lindo, lá. Que benção. E me deu uma saudade, eu falei pra ele, Everson, vamos descer? Mas na primeira vez a gente não desceu. Aí a gente passou mais outro dia na frente, eu falei, Everson, vamos descer? E aí a gente desceu, a gente foi lá e foi aonde eu tive o meu reencontro com Cristo. Uau, Na que época forte. eu não entendi o porquê, mas logo após Jesus me mostrou, porque tem muita gente que vai pela dor para Cristo, Sim. né? Eu não fui pela dor, eu estava no momento tranquilo da minha vida, mas eu não sabia ainda do diagnóstico dos meninos. Então logo após, sim, quando eu descobri o diagnóstico, eu entendi o porquê que Deus me chamou. Porque eu sabia, Porque ele se aproximou sabia, novamente dele, né? Isso, ele me aproximou porque ele sabia que eu ia precisar muito do suporte dele, né? Isso. Nos próximos capítulos da minha vida, assim. Sim. E agora eu queria que você me contasse, assim, começando pelo seu mais velho. Gostaria que você dissesse o nome dele, como é que foi a gravidez do seu mais velho. E também eu já queria deixar para os nossos telespectadores que esse podcast não é um podcast que dá um diagnóstico para alguém, mas ele é um norte como aconteceu a história dela, como aconteceu com ela e os seus meninos. Portanto, ele não serve de diagnóstico para ninguém. Mas você, mãe, preste atenção no seu filho e em cada detalhe do testemunho da nossa amada diaconisa. Pode falar, amada. Então, o meu menino mais velho, a minha gravidez foi tranquila. Foi tranquila até os 6 meses. Com 6 meses de gravidez, de gestação, eu tive uma hemorragia. Aí eu fui pro hospital às pressas, ele
nasceu, foi tudo bem, graças a Deus, mas foi o único acontecimento que pudesse justificar o autismo dele, né? Foi uma gravidez bem tranquila, Bem assim. tranquila, a gravidez toda foi tranquila, normal, assim, sem dor, sem nada, a não ser nesse momento, que também não teve dor, teve só a hemorragia mesmo. Sim. E me conta, assim, um pouco, assim, depois da gravidez, assim, o nascimento dele, foi um nascimento tranquilo? Ele bebê, assim, você já notava algum sinal nele, assim, enquanto bebê? Notava muitos sinais, na verdade. Eu não queria acreditar e eu não aceitava. Mas já tinha muitos sinais desde que saiu do hospital, assim. Ele era um bebê que ele chorava muito, ele tinha muito medo, ele era um bebê que ele não conseguia ficar sozinho. A gente tinha que estar sempre no colo, então muitos diziam que ele era muito manheiro. Mas na verdade, né, depois a gente vai entender que não era bem isso. E ele era uma criança sempre muito agitada. Não hiperativa, mas agitada no medo, no choro. Tu tinha que estar sempre junto com ele, sabe? Nesse ponto, assim. Você diria, assim, tipo, uma insegurança, Uma assim. Insegurança, exatamente. Sim. Insegurança. E me conta um pouco, assim, depois, assim, como foi, assim, a história dele, assim, depois que ele cresceu um pouco, assim, porque daí podem até ter falado para você, assim, ele chora um pouco porque ainda é bebê, aquela situação, né, que as pessoas vêm até a gente, né, eu sei porque eu também sou uma mãe atípica e eu também tive muito isso na minha vida, diziam muito que o choro era por conta de ser um bebê, né. Mas nós estamos hoje falando sobre a tua história. Conta um pouco pra gente. Teve um acontecimento que eu poderia dizer que foi, assim, pronto para dizer ele é autista. Mas é comum entre as mães atípicas elas não aceitarem de primeiro momento o diagnóstico do filho, né? Isso é muito comum. Que a gente fala que é o tempo de luto da mãe atípica. E no final do ano, que tem aqueles foguetes, toda aquela festa, quando eu tentava levar ele para a beira do mar para assistir os fogos, ele sempre teve muita crise. Ele botava a mão nos ouvidinhos e ele gritava e ele chorava muito. Claro que para quem estava do lado, novamente, era manha, ele não queria estar ali, enfim, sabe? Dentro de mim sempre dizia que não era normal aquilo ali. Então eu, da minha maneira, respeitava aquele momento dele. Aí depois na escola também, eles falavam, por que tu não leva para encontrar algum médico? Não me davam um diagnóstico, nem o que era, porque os professores não podem fazer isso, né? Mas eles sempre diziam, leva, quem sabe a primeira série ele não teve. A primeira série foi sempre no colo dos professores, andando pela escola. Ele não acompanhava, ele não conseguia ficar. Ele não conseguia com o barulho também. E mesmo assim, mesmo com todos esses sinais, eu ainda não aceitava que ele era autista. E você chegou a levar ele a médicos, neurologistas, enquanto pequeno, enquanto bebê? Não. Não? E esse foi um dos meus maiores erros. Sim. Foi não ter levado. Mas alguém te sugestionou, escola? A escola. Algum familiar? Familiares não, porque acredito que na minha família ninguém tinha nem conhecimento sobre o que era. Quando eu descobri que meu filho tinha autismo, eu não sabia o que era o autismo. Eu nunca tinha ouvido falar no autismo. Isso que eu descobri que ele tinha, ele já estava com 14 anos. E mesmo assim eu não tinha ainda conhecimento do que era o autismo. Porque, infelizmente, hoje é falado muito pouco sobre isso, né? Sim, é muito pouco falado, né? E, na verdade, além de ser pouco falado, também é pouco conhecido, né? Poucas pessoas têm o conhecimento de estar, de ter um filho assim e de saber que isso é o autismo, Exatamente. Né? Porque são confundidos com muitos diagnósticos, Muitos. Né? Como você falou, manha, rebelde, impaciente, tantos outros... Falta de limites. Isso, né? Tantas outras coisas que as pessoas denominam uma criança, um adolescente ou até um adulto atípico. Por quê? Porque já foge, né? Como o próprio neuro fala, né? Atípico, o nome que já fala, não é típico, não é comum. Então isso confronta muito, né? Mas eu queria saber, assim, como você chegou até o diagnóstico? O que te impulsionou a procurar o diagnóstico? Em primeiro lugar, assim, claro, você já vinha, né, ele já vinha tendo crises, você já vinha vendo que, na verdade, você notava
que ele tinha essa que ele tinha algo dificuldade, diferente. Não sabia sim, o que era, mas que ele mas tinha. não aceitava ao mesmo tempo, Isso, não pensava que aceitava. aquilo ia passar. Como até então ele era filho único, eu ia muito pelo que me falavam. Ele é mimado, eu mimava demais, e realmente eu sou uma mãe bem carinhosa, então eu já achava que realmente era aquilo ali. Era a manha mesmo, sabe? Aquilo entrou na minha cabeça. O que me falavam ficou na minha cabeça. Ele é manheiro. E eu descobri bem o autismo dele, assim, que foi a gota d'água, foi aos 14 anos, quando ele estava na escola, e também tem a ver com Deus, então acredito que foi Deus também quem me ajudou, porque tinha um texto para fazer na escola. E todo autista, criança autista, ela não consegue, por exemplo, uma matéria que é muito difícil para eles, projeto de vida, porque são atividades muito abertas, e eles não conseguem com atividades abertas. E nessa aula, a professora pediu para que ele copiasse um texto. Nesse texto falava sobre outra religião. E, claro, na cabecinha dele, como eu sou evangélica, ele não queria copiar aquele texto no caderno. Não por ser outra religião, mas porque na cabecinha dele, como autista, ele é 100%. Ele não tem meio termo. Se eu disse para ele que aquilo é certo, que eles chamam, né? Exatamente. Se eu falei que aquilo é certo para ele, é só aquilo, não existe outro. Ele nunca vai conseguir, vou deixar passar um pouquinho, não, porque para ele o que é certo, o que é errado, mesmo que não seja certo. Sim. Mas se na cabeça dele para ele é difícil contornar aquilo, sabe? Sim. E ele não queria. E aí a professora falou assim: Eduardo, mas se tu não fazer, como tu vai ter a nota? E aí ele falou: professor, o que eu posso fazer é ir lá no quadro e escrever a resposta lá para você. Só que a professora não aceitou aquilo, até porque ninguém sabia ainda do autismo dele. Até então, ele era uma criança birrenta. E aí foi quando ela disse assim: não, então vou fazer o seguinte, eu vou chamar a orientadora, que é o que eles fazem, né? Sim. Só que, mais uma vez, na cabecinha do autista, sim, porque isso aí é o mundo deles, né? Eles já iam chamar a diretora, já iam me chamar, daí ele já ia levar xingão, já ia ficar sem o computador. Então, o que ele fez? A única coisa que ele conseguiu ouvir quando todo mundo falava ao mesmo tempo, que foi quando ele teve a crise, ele pegou uma tesoura e tentou se cortar. Ali foi a gota d'água pra mim, sabe? Dali eu já levei ele direto pro médico. Daí foi onde nós descobrimos o diagnóstico dele. Foi através dessa crise na escola. Através de uma crise que ele teve. Extremamente forte. Sim. E que é uma coisa muito importante, assim, que eu acho bem bacana de eu falar aqui, que eu sei que foi um erro meu, mas eu acredito que às vezes a gente erra para ajudar outras pessoas também. Verdade. Tudo tem um propósito, né? E o meu erro foi não ter ido atrás antes, mesmo tendo alguns sinais. Então, 1000 vezes você ir lá, não for nada, do que ficar com essa dúvida. Porque o Eduardo acabou desencadeando também traços esquizofrênicos graças a um autismo não tratado desde pequeno. Sim, aí ele acabou desencadeando outros problemas por não ter um diagnóstico, Isso, né? Agravou demais nele. Sim, não só pelo diagnóstico, mas também pelo tratamento, Principalmente, né? Porque o que acontece? O medicamento, ele vai tranquilizar a criança. Mas o que realmente vai preparar ele para a vida é a terapia, né? Sim. Sem uma terapia, sem um acompanhamento, assim, é muito complicado para eles. Sim. O Eduardo, ele faz toda semana. Toda semana ele tem um psicólogo. Toma as medicações? Toma, mas é para manter ele calmo. Ele trata. Mas quem prepara ele para a vida, além de quem está do lado dele, que o apoio da família é muito importante, também o terapeuta, né? Sim, é muito forte isso tudo que você está compartilhando, porque outras mães atípicas podem escutar a tua história e também mães não atípicas, elas conseguem perceber também algum problema, alguma dificuldade, né? Porque eu sempre digo, o autismo ele não é uma doença, né? Isso. O autismo ele é um espectro e dentro dele existe vários tipos, vamos dizer assim, né? Eu falando leigamente, não como profissional, mas sim como uma mãe atípica, dentro do espectro autista existem vários autistas e vários níveis, né? A minha filha, por exemplo, é o nível suporte 1 e o seu é? O meu, ele é do 1 pro 2, por causa dos traços que ele desenvolveu, né? Por causa das crises, mais velho, né? Isso. E o mais novo, ele é o 1. Suporte 1. Suporte 1. Ele o suporte 1 ele pode desencadear a crise severa, né? Isso, também, né? Claro, com certeza. Por exemplo,
eu tenho 2 autistas, mas eles são completamente diferentes. Por isso que a gente sempre diz Fala assim, um pouquinho então do teu mais novo para nós. O meu mais novo, eu descobri o autismo dele levando o mais velho nas terapias. Então, como o autismo ele é comportamental, ele não tem um exame que tu possa ir lá fazer, pronto, tu sabe que ele é autista, ele não é assim, ele é comportamental. E foi no comportamento dele que os médicos, tratando um, como eu não tinha com quem deixar, eu levava os 2. Então, tratando um, eles viram que o outro também tinha, sabe? E a diferença deles é gritante, assim, porque se tu olhar para o meu mais novo é a calmaria em pessoa. Porque quando tu fala em autismo, tu pensa já criança caindo, gritando no chão, mas não é todos que são iguais. Eles são completamente diferentes. Exatamente. E o meu mais velho, ele é a calmaria em pessoa. Ele tem os momentos de crise, medicou, acalmou, ele é uma criança, um adolescente completamente tranquilo. Já o mais novo, ele é mais agitado. É mais espoletinha. O mais novo, ele tem seletividade alimentar. Ele come 4, 5 tipos de alimentos. O mais velho come tudo que vê pela frente. É bom de boca, sabe? Então, eles são bem diferentes. O mais velho, ele tem crises de se cortar, de se machucar, de se automutilar. O mais novo não tem. Então, é muito importante a gente nunca comparar um autista com o outro, né? Porque a gente escuta muito aquela frase, mas ele não parece autista. Porque as pessoas, elas pegam o autismo... Nunca digam isso, gente. Nunca digam isso. Mas não é culpa deles também, né? Porque é aquilo que... Por isso que eu já começo sempre falando, eu também não conhecia o autismo. Eu conheci por obrigação, né? Eu não tive muita escolha. Mas, então, eu não julgo, sabe? Só que o autista, ele nunca vai ser igual. O de uma pessoa é completamente diferente da outra pessoa, né? Sim, cada um tem a sua particularidade, como eu sempre ensinei para minha filha, cada um tem a sua particularidade. E vendo você falar, eu pude perceber algo que você falou assim, foi um erro meu não ter levado ao médico, né? E ele desencadeou outras. Só que, vendo a minha história, eu levo a minha desde a idade de 6 meses no neuro. Ela se trata desde que ela tinha 6 meses. E o diagnóstico dela veio com 15 anos. Eles diagnosticaram ela com transtorno esquizoafetivo e diagnosticaram ela com esquizofrenia. 2 tipos de transtorno um pouco, eu diria assim, bem diferente do autismo. E eu trato ela desde cedo, desde 6 meses de idade. Hoje ela está com 20 anos. E eu tratava ela desde os 6 meses de idade. Então, às vezes, é exatamente pela falta de conhecimento dessa particularidade, né, que acaba... A mãe atípica acaba sofrendo um pouco mais por não ter um diagnóstico, e quando tem um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico errado, né? E já vem o sentimento de culpa, né? E já vem o sentimento de culpa. Mas, na verdade, se parar pra pensar, não tem uma culpa, porque não é uma coisa que ele desencadeia com o tempo. A criança, ela nasce com isso, né? Ele é genético, ele é totalmente genético. Exatamente. Nada que você fizesse, ou que eu fizesse, ou que as mães que estão nos assistindo, ou pais que estão nos assistindo, mudaria, né? A rotina deles, ou o diagnóstico deles. Eles nasceram com essa particularidade, né? Exatamente. E o seu filho... O Leco, a gente chama, né? O Lequinho. Eu queria que você falasse assim, um pouco assim, do teu desafio com os teus filhos. Primeiramente, assim, o primeiro contato que eles tiveram, assim, claro, com a família, né? Tem o desafio da família, mas eu digo fora da família, fora o familiar, assim, primeiro contato mais seguido, né? Eu diria, e um contato mais frequente, mas também contínuo é a escola. Eu queria que você falasse assim, como é que foi para você, como uma mãe atípica, os seus filhos na escola, quais foram os desafios na escola com seus filhos? Então, você acha que nossas escolas estão preparadas? Lembrando que isso é uma opinião pessoal, né? Totalmente pessoal. Na verdade, não. Não estão preparados para receber esse tipo de pessoas. Por quê? Porque
quando eu recebi o diagnóstico na escola, a escola mesmo me pediu desculpas e falou que eles não têm preparo e não é culpa deles. Por quê? Porque eles não foram preparados para aquilo aí. Não tem o suporte que eles necessitam para essas crianças especiais. Exatamente. Né? Por exemplo, todo autista ele tem direito a ter um acompanhante dentro da escola para ajudar a fazer o trabalho, para ficar ali com ele no intervalo, para ajudar e incentivar ele a interagir com outras crianças. Exatamente. Por exemplo, o Alexander, ele é uma criança que ele não consegue interagir. Se ele tem um amigo, ele vai ficar com aquele amigo. Então, se ele tivesse alguém, que hoje ele ainda não tem, mas se ele tivesse alguém para ajudar ele, para chamar um amiguinho, para enturmar, de repente ele conseguiria, sabe? Exatamente. E não só nessa parte, até na parte do aprendizado. Porque o Eduardo, ele é um adolescente que ele é muito inteligente. Ele fala o inglês fluente, ele não fez curso. Então, o QI dele é totalmente elevado. Já o Alex, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. E essa dificuldade eu que tenho que auxiliar em casa, porque na escola ele não tem esse suporte. E muitas vezes a gente vai falar isso para a escola e a escola só fala assim pra gente, ó, mas ele tá normal, ele é normal. Mas tu vê que ele tá ficando para trás e muitas vezes o Alex, ele tem 7 anos. Lembrando que o Alex é o menor, né? Isso, ele tem 7 anos. E primeiro que ele não consegue, ele não gosta da escola. Todo dia ele inventa uma dor de cabeça, uma dor na barriguinha, pra não ir. Ele não gosta, ele não consegue ir com muitas pessoas, não consegue ir com barulho. Então, ele já tem esse que tranca ele de estar lá. E quando acontece alguma atividade, por exemplo, um futebol ou alguma outra coisa assim que ele precisa interagir, aí ele já desestrutura ele completamente. Por exemplo, um exemplo bem forte. Ontem tinha educação física. Hoje ele dormiu às 4 horas da manhã. Porque é uma atividade que ele precisa socializar para jogar, para estar junto. E ele não consegue. Ele desencadeou até, eu diria, não sei, não falando como uma profissional, né, mas como uma mãe, porque também eu passei muito por isso. Eles desencadeiam uma ansiedade, Exatamente. né, por aquilo que ainda não aconteceu, por eles terem que fazer algo que eles não dominam. Isso. Né? Ontem ele chegou e a primeira frase dele foi, porque eu sempre pergunto, filho, como foi a aula? Ele falou assim, mãe, hoje tinha educação física, eu não gosto. Segunda-feira que vem eu posso faltar? Essa é a primeira pergunta que ele me faz toda segunda-feira. Mas, mãe, segunda que vem eu posso? Deu, filho, tu não pode, tu precisa, porque a gente precisa estimular que eles vão, né? Exatamente. Porque senão a gente coloca eles numa bolha. Exatamente. E eu fiz isso com o mais velho. Eu coloquei ele numa bolha e tá muito difícil de tirar ele dessa bolha. Então, eu tô tentando não cometer o mesmo erro com o mais novo. Exatamente. E, na verdade, essa bolha é por proteção, né? Por proteção. A gente quer acabar medo, né? protegendo, porque a gente vê as dificuldades que eles têm no mundo externo, né? Isso. Eles têm a dificuldade de interagir, a dificuldade de estar no meio, socializar, né? Eu também... eu vou dizer uma coisa bem forte até, né? A minha filha, eu tirei ela da escola com 15 anos. Eu me obriguei a tirar ela da escola. E eu ouvi essa mesma palavra que você está ouvindo. Eu ouvi... Não, ela não tinha 15, perdão. Ela tinha 13 anos. 13 para 14 anos ela tinha. Quando eu tirei ela da escola. Por quê? Porque ela não conseguia interagir com os colegas e ela se machucava dentro da escola. E a escola, consequentemente, me chamava e dizia para mim, mãe, tua filha quer se atirar da escada, tua filha se machucou, tua filha se cortou. E detalhe, a minha filha se corta desde os 4 anos de idade. Ela tinha 4 anos quando eu vi os primeiros cortes nos dedos dela. Nos dedinhos dela, ela se cortava com um apontador, com faca. Ela fazia pequenos cortes nos dedos dela. Porque ela não sabia lidar com a emoção, então ela se mutilava. Não sabia lidar com aquele momento e ela se mutilava. E eu não me arrependo de ter tirado ela da escola, né? Muitos me julgaram, me criticaram, né? Mas eu tive o apoio dos psiquiatras, eu tive o apoio dos psicólogos, né? Que me orientaram a tirar, deram um atestado para ela ser afastada, né? Eu não tirei assim, eu fui lá e tirei porque eu quis, somente por mim, mas também eu tive o apoio dos médicos, né? E eu ouvi da escola também dizer para mim que eles não tinham preparo para receber uma criança igual a ela. Exatamente. Uma adolescente igual a ela. Como se o culpado fosse eles, exatamente, né? Mas isso dói bastante numa mãe. Ele é o grande Deus maravilhoso, Deus tremendo e poderoso.
pra sempre, pra sempre. Oh, 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 oh. Ele faz milagres, nós o adoramos. Ele faz milagres, nós glorificamos. Ele faz milagres, nós exaltamos. Ele faz milagres, nós rendemos glória, nós rendemos glória. Ele faz milagres, nós o adoramos. Ele faz milagres, nós glorificamos. Ele faz A pastora Michele que fala que a dor de uma mãe atípica, ela se compara muito com o soldado que vai para a guerra. E por que eles comparam muito esse soldado com essa mãe? Porque muitos sabem o que é uma guerra, mas só quem está lá, quem vive, sente a guerra, entendeu? E assim é todos os dias na escola também. A semana passada, o meu menino, ele teve uma crise de ansiedade muito forte, a gente foi parar até na UPA para ele se Forte. medicar. Muito forte. E aconteceu a mesma questão que aconteceu com a Hillary. A psiquiatra me falou, olha, quem sabe a gente tira ele esse ano da escola, tá muito puxado. Porque ele chegou pra mim e falou, mãe, a recém começou o ano e já tem isso pra eles. E pra eles não Cabeça deles conseguem não para, trabalhar na rapidez. Eles têm que ser calma. Hoje eu vou te dar uma coisa de matemática. Amanhã eu vou te dar uma coisa de português. Porque se tu entregar duas coisas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir fazer. No caso do meu Exatamente. menino, pelo menos é assim. Sim. E aí eu disse pra ele assim, meu filho, vamos se acalmar, vamos respirar. E eu disse assim, ó, antes de tirar ele da escola, eu dei uma semana pra ele em casa. Óbvio que teve professor em cima de mim, óbvio, porque assim, ó, eles não querem te entender. Exatamente. O que eles querem um atestado. Só que eu não vou levar o meu filho que tá em crise do autismo num posto de saúde pedir um atestado. Porque assim, ó, no momento que tu sabe que tu tá lidando com uma criança, tu tem um laudo dentro da escola. Porque tu não chega lá e não diz assim, ele é autista e ponto. Tu tem um laudo, tu tem todo o diagnóstico dele ali na mão, Exatamente, entendeu? Isso aí. E eu não vou ir. E eu peguei e disse, eu não fui, então coloca a falta se tiver que ser, sabe? Mas que o meu filho não vai ir para a escola para depois eu perder ele, como a gente já perdeu muitos. Os adolescentes, a maior parte é adolescente, tá? Mas a maior parte de suicídio que nós temos hoje é crianças autistas. Por quê? Porque ninguém consegue entender eles, mas só que, na verdade, poucos são os que param para tentar entender também. Exatamente. Aí isso aí. colocam a culpa no quê? Na falta Sim, de informação. Exatamente. Mas hoje a gente tem um canal de informação tão grande que é o Google, que tu falar ali, ele vai te explicar. Exatamente. Então também existe muita falta de querer das pessoas entender a dor do próximo também. Eu vejo assim, sabe? Exatamente. É muito forte essa questão que você está colocando, porque é querer entender, né? Exatamente. E uma coisa assim, ó, o que custa ter alguém para acompanhar, né? Porque como você falou, os teus filhos conseguiriam interagir muito mais dentro da escola se tivessem alguém para interagir. E é Pra claro que nós auxiliar. temos um sistema de pouco recurso, né? Mas deveria ter mais recursos para essas pessoas, para essas mulheres, para esses homens, para esses adolescentes autistas, porque hoje nós temos pessoas recebendo diagnósticos tardios. Tem Exatamente. mulheres com 30 anos, 40 anos. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher com 45 anos que foi diagnosticada autista. Por quê? Porque não tinha aquela informação. Só que também a gente também precisa procurar informação para que não haja tanto sofrimento da parte das crianças atípicas, né? E que a palavra vitimismo saia também um pouco, né? Exatamente. Porque toda vida que tu quer usar a voz e a força que tu tem pra ou desabafar, porque assim, ó, tem mães, eu não cheguei neste caso ainda, mas eu acompanho muitas mães que chegam no caso de gritar, porque não aguentam mais, sabe? Costumam falar que
autista nível 1, ele é um nível fácil. Então, toda vida que tu fala assim, ó, meu filho é autista, daí a primeira pergunta é, qual nível? Ah, o meu é o Exatamente. nível 1. Ah, então é o fácil. Gente, não é fácil. Sabe Não, por nunca quê? foi, né? O severo, a criança ela não fala, a criança ela não anda, a criança ela praticamente não faz nada, tá ali. Então, quem é que faz por elas? É os pais. Exatamente. Entendeu? O autista nível 1, ele não tem essa chance, ele não tem essa escolha. Ele tem que fazer por ele. Mesmo ele tendo tudo aquilo que o severo sente aqui dentro e no coração, o nível 1 também sente. É a mesma Exatamente. dificuldade. Qual é a Exatamente. diferença? Ele sabe falar, ele sabe andar. Exatamente. Então as pessoas não querem entender ele, Exatamente. sabe? Então qualquer coisa que ele faz é vítima. Ele não tá, nem tudo é crise. Claro que nem tudo é crise, a gente conhece, eles são adolescentes, são crianças, eles vão ter os momentos deles. Mas só que é interessante que as pessoas entendam que o pai sabe reconhecer. Ele sabe reconhecer quando é uma crise e ele sabe reconhecer quando é uma manha, né? Então, por exemplo, se um Exatamente. pai deu ali ou um castigo, ou disse assim, não, vou deixar relevar, pode ter certeza que Pode. ele sabe do que ele está falando, sabe? Então, que a palavra vitimismo sai um pouquinho também da boca das pessoas, né? Ótimo. Meu Deus. E agora, Shane, eu vou te fazer umas perguntas aqui, porque eu tenho certeza que muitas mães atípicas, esse programa está muito forte, muito emocionante. Não se esqueça de compartilhar, marcar nos comentários alguma mãe atípica que precisa ouvir para ela se sentir abraçada por nós, para ela saber que ela não está sozinha nessa caminhada. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios das mães atípicas. E eu gostaria que você falasse em cada particularidade qual os seus maiores desafios. Eu gostaria de saber, primeiramente, qual foi o teu maior desafio na tua família quando você recebeu o diagnóstico dos seus 2 filhos autistas. Na minha família, mais dentro de casa, foi com meu esposo. Ele não aceitava que ele tinha autismo. Foi bem complicado, bem complicado. Não aceitava que nenhum dos 2 tinha Nenhum ou ele... dos dois. O Eduardo, o mais velho, ele até que ele aceitou um pouquinho, mais ou menos também, porque mesmo assim ainda Que foi tinha bem traços complicado, mais visíveis, você mais acha? visíveis. Mas o Alex demorou, acho que lá uns 4 meses para ele aceitar realmente, até ele ouvir, não, ele tem autismo mesmo. E aí ele começou a comparar algumas coisas com o autismo e viu que realmente ele tinha. Sim, e você me fala um pouquinho mais assim, por que você acha que ele demorou um pouquinho mais? Você acha que ele viveu esse luto do não aceitar? Foi mais essa questão? Ou por ele achar que ele não tinha mesmo? Na verdade, eu acredito que foi o luto. O mesmo luto que eu tive com o Eduardo, ele teve com o Alex. Eu acredito que foi o luto. A mesma coisa que eu vivi com o Eduardo. Porque como o mais velho não é filho dele, acredito que seja um pouquinho mais fácil, por mais que tu ame, um pouquinho mais fácil de aceitar. Mas De quando lidar vem com a situação, né? quando vem aquele o meu primeiro filho, é meu bebezinho, eu acredito que seja mais complicado, sabe? Exatamente. Eu acho que provavelmente possa ter sido isto, ou também por ele ser tão pequeno, né? Tão jovem, tão pequeno, ele não conseguir ter tão visíveis os traços quanto do Eduardo, E né? engraçado que ele sempre dizia, por exemplo, o Lequinho, ele tinha escleptias, ele se mexia muito, assim. Então, quando eu dizia, mas Everson, olha, daí ele dizia pra mim, mas eu também me embalava pra dormir. Sempre tinha alguma coisa assim que ele queria comparar pra Sim, ele tentar acreditar naquilo que ele tava Que falando. não era, sabe? né? Exatamente. Forte. E o teu maior desafio, então, foi dentro de casa? Foi dentro de Foi casa. dentro de casa. Foi Assim, dentro de casa. num todo da família, assim, foi tranquilo. A minha assim. mãe tranquilo, desde o começo me abraçou, a minha irmã também, graças a Deus, assim, tive bastante suporte da parte delas. Que bom. Do meu esposo também, porque apesar dele não acreditar ali que estava acontecendo com o mais novo, ele me deu todo o suporte que eu precisava também Desde com o o mais velho, né? Uau, ele não muito fez bom aquilo isso, ali né? porque ele não queria ou ele Te não... ajudar, sim, exatamente. Foi porque é complicado mesmo, Sim. sabe? Eu vivi aquilo, então não eu aceitar, entendo. né? O luto que a gente vive, né? Isso.
Agora, nós temos o maior desafio. Eu sei que a gente já falou um pouco da escola, mas eu queria que você dissesse assim, o teu maior desafio na escola. Assim, se você pudesse assim falar em poucas palavras assim, o teu maior desafio na escola, porque os seus filhos ainda estão, né, estudando. Qual é o seu Então, maior os dois. desafio? Não ter que buscar 2, 3 vezes por semana na escola. Isso tem sido um Esse é desafio o para maior você. desafio. Porque eu, além de ser mãe de 2 meninos autistas, eu ainda sou empreendedora também. Então, eu saio para trabalhar. Só que quando eu saio para Forte. trabalhar, agora eu que vou chorar. Agora tem que Se tu, eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Adorar e exaltar. Ele é o grande Deus maravilhoso, Deus tremendo e poderoso. Damos glória e honra ao Deus que faz milagres sempre. Glória ao Deus de ontem, hoje eternamente. Cantamos cheias de alegria. Exaltado seja o nosso desafio é ter que buscar ele várias vezes na escola. Porque além de ser mãe atípica, eu também sou mãe empreendedora. Então, é aquela coisa de tu sair para trabalhar e tu não saber se tu vai poder cumprir o teu horário. E não é porque, ai, Forte. coitadinha dela, vai ter que fechar a loja. E não porque isso é o menor dos problemas, sabe? É saber que 2 ou 3 vezes por semana o teu filho tá sofrendo. Não está Então, sendo esse- compreendido, né? Não está tendo um suporte. Também, não tá tendo um suporte. Mas às vezes também o autista ele tem muita coisa interna, sabe? Às vezes, talvez ali naquele momento nem seja culpa de falta de suporte ou culpa de alguém. É algo com ele e ele mesmo, porque o autista tem muito disso também. De simplesmente não acordar bem, sabe? E tu saber que lá dentro, daí sim, entra o suporte, não ter alguém pra, vamos ali, Eduardo, vou conversar contigo, toma uma água, vamos voltar pra aula. Não, é mais fácil chamar a mãe, sabe? Então, esse é o meu maior desafio hoje com a escola. Vem mãe que tu pode, Vem tu mãe que sabe como lidar, como muitas vezes eu ouvi. Mãe vem buscar porque tu sabe como lidar com ela, tu sabe o que tu vai Exatamente. fazer, a gente não sabe o que vai fazer, ela precisa de ti, Isso. né? E automaticamente acaba sendo excluído, né? Talvez o que eu vou falar vai ser um pouco forte, mas as crianças atípicas, não generalizando lugares, nem culpando ninguém, como a Diaconisa falou, mas também muitas vezes as crianças autistas elas são excluídas, né? Na verdade, e dizem que não está sendo excluída, está sendo incluída, a inclusão está aí, só que na verdade, na prática ela não funciona, né? Na Sendo- teoria ela até funciona, mas na prática não Sendo funciona. que também, é bom ressaltar aqui, né, que não só o autista é vítima, como a mãe, né, os familiares, mas os professores também, né? Também. Porque eles estão sendo obrigados a entender e aprender algo que não era ali pro alcance deles, né? Exatamente. Na marra, porque eles também não têm suporte. Exatamente. Então acaba que fica a mãe, aluno, professores e até mesmo os colegas, porque eles não têm ali a informação que eles deveriam ter também. Então fica todo mundo Exatamente. prejudicado, né? E Sim, vira uma bola de neve que é onde exatamente. estoura. Mana Exato. Shane, agora eu gostaria de te perguntar qual o teu desafio em meio à sociedade com o filho autista. Daí eu falo agora assim na questão de levar em lugares, quando você vai fazer uma compra, ou quando você está em algum lugar, festas, e, no geral na sociedade, né? No convívio com a sociedade. Então, não posso falar muito de festas, porque festas não tá na minha vida com eles, né? Eles são umas crianças, eles são totalmente caseiros, assim. Eu não consigo tirar eles muito de dentro de casa, justamente por isso. Pelo barulho, né? Por exemplo, um dos meus maiores dificuldades, assim, é se eu tiver que levar eles e vamos supor que eu preciso passar no mercado rápido. Nem todo lugar hoje tem ainda a prioridade para o autismo. E se tem, acaba que tu acaba
sabe? Na verdade, eu fico constrangida. Essa que é a Medo de verdade. usar um direito que é Isso, teu. eu fico Essa é a palavra, constrangida. né? E um exemplo é quando eu fui passear com a minha irmã lá em Novo Hamburgo. Forte. E eu fui numa loja. Uma loja bem grande. Não vou falar o nome, mas a loja é bem grande. E o caixa... Requisitada, né? Isto. E o caixa dos prioritários estava vazio. E eu tava numa fila enorme, que era dos caixas, né? Pessoas ali, do dia a dia. E aí eu ainda falei assim pro meu menino, brinquei e falei assim, bah, filho, se a gente tivesse com a tua carteirinha ou com o teu laudo, a gente podia passar lá, mas agora a gente vai ter que esperar. E nisso ele rodando, né? E aí eu peguei e falei assim, daí a moça da frente escutou, olhou pra mim e disse assim, mas tu não tem que provar nada pra ninguém. Só que a menina que tava no caixa não falou pra eu passar. Ela ficou neutra, na dela, né? E aí o pessoal da fila começou a falar, mas tu não tem que provar nada pra ninguém. Ele tem autismo, vai lá e passa. Sabe? Então, essa é uma dos maiores desafios. Porque ali eu tive um anjo pra me ajudar. Mas, se eu não tivesse ela, a moça da loja não falaria pra eu passar ali. Por quê? Porque tudo tu tem que Exatamente. provar. Mais uma vez, vem aquela frase que a gente sempre fala. O autismo, ele não tem cara. E como é que tu vai provar que a criança é autista? Pra poder usar o direito dela, né? Exatamente. É uma das frases que as mães mais escutam, né? Exatamente. Mas ele não tem cara de autista. Nem parece autista. Não, mas ela tem certeza? É. Daí a gente diz, temos certeza, foram anos de terapia, anos de esperando pelo diagnóstico, Com enfim, ele certeza. chegou. Então, são coisas assim que na sociedade, né, as mães atípicas enfrentam muito essa dificuldade, Isso. né? Até impostos, muitas vezes, de saúde, né? Eu acho que, principalmente, quando é criança, é um desafio maior, porque os meus desafios maiores foram quando a minha era criança. Hoje, graças a Deus, é muito mais tranquilo. Né? Tem os meus desafios, ela tem ainda as crises delas, mas é Claro. muito menos, né? Então eu vejo assim que as mães, quando têm os seus filhos pequenos, elas enfrentam muito mais essa dificuldade em meio à sociedade, né? E agora eu queria falar um pouco sobre fé, né? E queria te perguntar quais são os desafios da mãe atípica na fé, na igreja, né? Na congregação, de poder levar os seus filhos na congregação. Como você aborda a fé com eles? Como você falou, eles são caseiros, não gostam de barulho. Geralmente nas igrejas tem música, tem barulho, tem bateria, né? Então, alguns autistas não conseguem chegar até o templo, né? Não conseguem ficar no templo. E eu gostaria de saber como você aborda a fé com eles. O Eduardo, até um tempo, eu conseguia levar ele na igreja. Até um certo tempo. E ele cantava, ele louvava, ele era o que dava glória a Deus mais alto da igreja, assim, ele vivia glorificando o tempo inteiro. Aleluia. Mas chegou uma Glória a Deus. certo período da vida dele que ele não conseguiu mais lidar com aquela situação. Foi logo quando ele teve aquela crise, que daí agora ele toma 3 medicamentos por dia, né? Então a coisa deu uma gravadinha ali. E hoje eu não consigo levar nenhum dos dois por causa do barulho. Por causa do microfone, por causa da bateria. Das pessoas também. Muitas palavras ao mesmo tempo. Muitas palavras ao mesmo tempo. E assim, ó, por exemplo, tudo o que tu vai fazer para tu tentar levar o teu filho e eles for um pouquinho mais cuidado, já vão dizer que é regalia. Um exemplo, tá? Exato. Por exemplo, se a criança não pode, as crianças em gerais não podem ficar em tal lugar por causa que é um lugar, né, reservado para alguma coisa e tu coloca o teu filho ali, mesmo que ele seja autista, mesmo que seja pelo barulho, acaba que isso dá confusão dentro da igreja, sabe? Aí por quê? Porque daí os outros pais também querem deixar os filhos ficar lá. Exatamente, aí entra a empatia. Então, como eu falei, o que eu decidi fazer? Eu realmente não levo os meus meninos, a gente acaba tendo que passar por isso, e eu faço o culto em casa. É como eu consigo levar Jesus até eles. A gente, por semana, senta ali eu, meu esposo e os dois, e ali a gente faz na semana o nosso culto, sabe? O nosso momento ali ele louva, ali ele mesmo prega.
Ele prega a palavra de Deus ali pra nós. O seu mais O velho meu mais velho. e o pequeno. E o pequeno profetiza. Oh, Ele sai glória. profetizando. Mãe, Que Deus vai te dar o que tu lindo. tá pedindo hoje. Aleluia. E assim ele vai, sabe? E eu creio. Porque assim, ó, Deus, ele fez uma promessa Que muito lindo, olha linda pra só. eles. E eu creio que no momento Um certo profeta vai de Deus. acontecer. É o meu profetinha. E eu creio, né? Aleluia. Claro que eu acho que isso não só para nossa igreja, mas para todas as igrejas, eu acho muito interessante, por exemplo. Você sabe que você tem um jovem autista, Sim. uma criança autista dentro da igreja. Você sabe que ele não vai, não porque ele não gosta, mas ele não vai por causa do som. Eu acharia muito interessante abrir projetos onde que ele também poderia se envolver. Ser Por acrescentado, exemplo, né? um culto sem microfone. Um culto Jesus Cristo inclusivo, não você usava diz. microfone, exatamente. Uau. Então tu pode fazer um culto ali, ó, leve, calmo, mas com todos os jovens, entendeu? Porque se de repente ele começar a gostar daquele ambiente, quem sabe ele não consegue superar essa, Exato. né, Essa dificuldade. essa dificuldade que ele tem. Porque Exato. para ele não conhece ninguém, ele não interage com ninguém, o barulho é muito alto, o barulho incomoda, então para ele ali aquele momento é tudo ruim. Mas se ele conseguir ver algo bom ali, de repente ele Exatamente. consiga superar aquilo ali, sabe? Sim, vencendo obstáculos, né? Exatamente. O bom seria também plantar células, né? Que pudesse Isso, falar, né? Mais ao coração desses jovens autistas, né? exatamente. Porque eu vi uma pesquisa, não sei se é verdadeira, né? Fonte que eu gosto de estudar muito sobre o autismo pela questão de eu ter, né, minha menina autista, então eu gosto de ver, quando eu vejo podcast sobre autismo ou uma reportagem ou algo, eu acabo vendo. Eu não sei se é verdadeiro ou não, mas eu vi essa pesquisa e nessa pesquisa fala que daqui a uns anos quase 70, 80% das pessoas serão autistas. Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, porque na verdade, né, todos nós, né, vamos ser bem sinceros, todos nós temos algum traço de autista, né? E lá em casa eu sempre digo que a minha menina não tinha, até então não tinha ninguém na nossa família autista, não tinha, que a gente sabe, né? Tinham muitas pessoas com problemas mentais, isso tinha, só que não o autismo, né? E eu sempre digo, eu acho que ela puxou de mim, porque tem muitas coisas, muitos traços que eu me identifico com ela, sabe? Dificuldades que ela tem, que eu também tenho, sabe? Claro, não no grau, nem no nível que ela tem, né? Para não também banalizar o sentimento dela, porque ela sente muito mais que eu, com certeza, mas eu vejo assim muitos traços. E isso, ao mesmo tempo que eu vejo, conforta o meu coração e eu vejo assim que não é só ela, existem muitas crianças, mas também ao mesmo tempo eu me preocupo, o que vai ser daí do mundo com 70, 80% de autista e pessoas inexperientes, sem preparo, né? E também não querem, tem pessoas, existem profissionais muito bons, existem professores muito bons, diretores de escola muito bons, médicos muito bons, né? Enfermeiros muito bons, só que eu vejo um despreparo muito grande, eu vejo até mesmo no nosso centro de saúde. Porque é um direito da minha filha ter um acompanhante quando ela vai consultar. E eu tenho que estar sempre mostrando a carteirinha, mesmo que já tenha ali em tudo. E muitas vezes mostrando a carteirinha, eles não sabem o que é. E ainda dizem, mas ela é maior de idade. E aí eu tenho que explicar. Ela é maior de idade, mas ela é autista. Ela tem direito a um acompanhante. Na verdade, né? E por muitas vezes eu deixei ela entrar sozinha. E muitas vezes ela teve crises que tiveram que me chamar por não lutar por aquilo, por não querer lutar um direito que era meu. Então, automaticamente, eu queria deixar isso para as mães e queria que as mães entendessem que é um direito seu. Você tem o seu filho, mostre a sua carteirinha, mostre o laudo e enfrente. Sabe para que isso? Para que outras mães você vai abrir a porta para que outras mães possam entrar por essa mesma porta que você entrou. Lute pelos direitos dos autistas, lute pelo direito deles. E já quero pedir para você que está amando esse programa,
compartilhar. Mais uma vez eu te peço, eu sei que Deus está falando com você, está tocando no teu coração nesse momento. Deus está fazendo você ser grato pelo seu filho que você tem aí, que muitas vezes, olha só o depoimento dela, o filho dela tem seletividade alimentar, dificuldade na escola, e o seu filho é saudável, perfeito, e muitas vezes você reclama do seu filho, muitas vezes você reclama daquilo que ele faz ou que ele diz, sendo que o seu filho não tem nenhuma particularidade. Então seja grato pela vida do seu filho. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, nós falamos sobre a igreja, né? E como você lida com a fé e o autismo. Você chegou a pensar assim, meu filho está endemoniado? Porque eu pergunto isso porque muitas vezes falavam para mim, pessoas da própria igreja diziam para mim assim, a sua filha está com o demônio. É isso que ela tem, ela precisa ser curada. Deus vai curar ela. Fala um pouquinho pra gente aí, você passou com seus filhos. Isso é uma coisa que eu não vou mentir, me incomoda muito. Toda vez que eu peço oração, não que a pessoa faça por mal, tá, gente? A gente não, em nenhum momento aqui a gente tá julgando ninguém, né? Mas, de repente, pra ela aquilo era o melhor. E quando tu pede oração por um filho, a primeira coisa que eles dizem assim, eu vou orar pra Deus curar ele, sabe? E às vezes não é tão necessário essa cura. Por quê? Porque eu creio que o meu filho hoje é muito necessário. Porque Deus, ele fez uma promessa muito grande pro Eduardo. E eu creio forte. que o Eduardo vai ganhar muitas almas através do autismo. Então, eu creio que se Deus fez ele assim, para um propósito, amém, que seja feita a vontade do Senhor, sabe? E em nenhum momento eu pensei assim, nenhum, Deus, do primeiro diagnóstico, eu nunca pensei assim, Deus, por quê? Ai, coitadinho, sabe? Não, eu nunca pensei. O que a gente luta hoje, a mãe atípica, é para que eles tenham os direitos deles. Ponto, sabe? Não é para que sintam pena, ou coitadinho, ou dê mais regalia para eles. Não, porque todo autista ele tem até um ponto que ele estoura. Então, que não venha chegar a esse ponto de estourar para ele poder ser ouvido, sabe? De acontecer o pior. E na fé eu nunca culpei a Deus, assim, eu nunca falei para Deus por quê ou para quê, sabe? Eu sempre... Na verdade, eu aceitei. No momento que eu aceitei mesmo, eu aceitei de verdade, de coração, né? E eu sempre digo para Deus que seja feita a tua vontade, mas que Deus dê muita estrutura para ele. Porque se para uma mãe é difícil, imagina o que tá vivendo, sabe? A pessoa que tá vivendo aquele momento. É muito mais difícil, sabe? A gente sente a dor dele, mas ele sente a dor que é muito pior, assim, que a dor do momento ali, sabe? Então, a única coisa que eu peço pra Deus, assim, é estrutura pra ele, pra que se um dia eu venha a faltar, que ele esteja ali firme e forte, sabe? Sim. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Qual o teu maior sonho como mãe atípica? Qual o teu maior sonho, assim? O que você sonha pro futuro, assim? Meu maior sonho é a aceitação. Aceitar que toda a criança autista, ela é capaz, sim. Uau. Ela é capaz de ser médico, ela é capaz de ser advogado, ela é capaz... Bom, a gente tem hoje os maiores, né? Cientistas são autistas, foram autistas, né? Uau. Então, que usem isso como exemplo, sabe? Glória Eles não são incapazes, eles são capazes de tudo. Deus é muito bom, né? Eu creio também. Forte. Que lindo, né? Nosso programa tá lindo, tá maravilhoso, tá emocionante, né? Deus está falando aos nossos corações e eu tenho certeza que está falando ao teu coração aí também, mulher, homem de Deus, família que nos assiste. Nosso coração tá grato por você estar assistindo este programa na aba RTV. Amém. Este é o momento que nós vamos direto ao ponto. Eu vou falar uma palavra para você e você diz outra. O que significa para você, tá bom? Deus. Tudo. Uau. Deus é tudo na vida da gente, né? Tremendo. Família. Base. É a base de tudo. Isso aí. Igreja. Base espiritual. Forte. Meu Deus. Uma dor. Preconceito. Forte. Preconceito dói demais. Dói demais. Dói numa mãe autista, dói numa mãe que tem o seu filho
afrodescendente, dói numa mãe que tem um filho com Down, um filho homossexual, uma filha lésbica. O preconceito deveria de ser riscado do nosso vocabulário. É muito forte. Uma tristeza que você tem, assim, de algo. Forte. As pessoas não acreditarem na realidade do autismo. Forte. Quando você diz que seu filho é autista e elas desacreditam. Desacreditam. Ou quando eles têm uma crise. Ou questionam, né? Exato. Forte. E agora, uma alegria. Evolução. Uau. Toda vez que eles evoluem, um pouquinho que seja. Isso Eu acho que toda mãe, né? Maravilhoso. Toda mãe é atípica quando eles vencem uma barreira, né? Tem uma coisa que eu costumo fazer sempre, que com o meu menino, que nem eu falei, ele tem... Ali são poucos alimentos que ele come. Toda vez que ele come algo novo, eu corro pro mercado e eu compro de quilos. E o meu esposo fica doido comigo, mas pra que isso? Ele tá comendo. Agora ele aprendeu a comer um hambúrguer, todo dia eu vou lá e compro 4 hambúrgueres. Mas pra que tudo isso? Ele tá comendo, deixa ele comer o hambúrguer. Coisa isso é boa. muito bom. Que lindo, forte. Agora eu queria que você me dissesse assim, ó, um pedido pra Deus. Como a gente falou bastante de fé hoje aqui, sobre a fé da mãe atípica, né? Gostaria que você me dissesse pedido para Deus. Estrutura e fé. Para que nenhuma mãe e para que nenhum autista venha desacreditar em si, sabe? E que o meu maior pedido é que hoje, em relação a este tema, né? Lindo. É que nenhuma mãe se sinta sozinha. Uau. Esse eu acho que é o meu maior... Acho não, tenho certeza que seria o meu pedido em relação a tudo, sabe? Nenhuma mãe e nenhum autista se sintam sozinhos. Uau. Que forte, que lindo! E agora eu queria te pedir para você, né? Como Jesus é o nosso mestre do ensinamento, Jesus, ele nos deixou um legado muito lindo, ele nos ensina a cada dia sobre fé, amor, perseverança, as parábolas que ele deixou, né, nas suas escrituras, mexe muito com a gente. E eu queria te pedir para você falar uma parábola de Jesus que mais mexeu com você, que mais mexe com você e que você tem como lema, vamos dizer assim. Tem uma passagem, na verdade, bíblica, não sou muito boa com as palavras, mas tem uma passagem bíblica, na verdade, que eu levo todos os dias comigo, que é da Sumanita. Uau! Por quê? Porque ali quando ela teve o filho dela, profetizado, né, pelo profeta Eliseu, ela teve aquele contratempo onde que o menino ele veio a falecer. O profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa a falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim.
não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse. Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro. Tornou a subir a cama, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou seu filho e saiu. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa, e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou, para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher, e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. E ela foi no desespero, e eu me coloco, porque muitas das vezes eu fui muito no desespero para Jesus, assim. Eu vou chorar de novo, pera. Oh, Jesus. Segura o coração. Isso que nem tem fundo, não tem nada. Se tem um fundo aí, nós derrete. Muitas das vezes eu dormi no desespero. Eu dormi orando, pedindo para Deus para que ele cuidasse do meu filho, principalmente nos momentos ali de crise. E a Sulamita não foi diferente, porque ela foi aonde ela tinha o socorro dela, e ela chegou lá e ela falou, mas que ela não tinha pedido aquela criança, sabe? E já aconteceu isso comigo, eu já falei assim: Deus, mas eu não te pedi e tu me deu, então me dá estrutura para vencer, me dá estratégia. E ela também teve essa estratégia, sabe? Ela foi até o profeta. E o que mais me toca nessa história, assim, é porque hoje a gente está desabafando tudo que a gente tem para falar aqui, mas só que não é uma coisa que a gente fala todos os dias. Exatamente. E quem me conhece sabe, não é um assunto que eu abordo todos os dias. E, por exemplo, essa semana passada eu tive o meu menino com crise todos os dias, todos, o mais velho. E eu não falei para ninguém, sabe? Ninguém sabia. E essa mulher, ela era tão forte quanto, porque ela dizia assim que tudo passava bem. Tudo sabe? bem. Então eu tenho essa passagem bíblica assim muito como nós, mães atípicas, sabe? Porque é aquilo que eu volto a dizer, sabe? Quando tu fala demais, às vezes tu é interpretada como se vitimizando. Às vezes não é, às vezes tu só quer gritar.
E ela fez isso, sabe? Ela foi direto à fonte aonde Forte. ela tinha como receber a ajuda dela. E eu me identifico muito, porque muitas das vezes eu dormi orando e chorando e pedindo para Deus socorro. E assim como ela teve a vitória dela e o filhinho dela reviveu, nos outros dias, assim, quando eu acordo no outro dia também, eu tô revigorada, sabe? Eu tô com toda aquela força de novo para lutar pro meu filho. Então é uma passagem que eu amo demais. Ela fica em 2 Reis e eu amo demais. 2 Reis, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. É linda essa passagem, né? Perguntavam para ela se estava tudo bem, ela dizia tá tudo bem. Mesmo Mas dando o tudo menino mal. estava morto, né? Exatamente. Mas ela acreditou na promessa que Deus havia feito através do profeta, né? Então, é tremendo, é maravilhoso o que Deus está fazendo hoje aqui. E eu peço mais uma vez, não esqueça de compartilhar, deixar seu nome para oração. Marque uma pessoa que tem um filho autista para que possa olhar esse podcast. Deixa o seu nome aí para estar orando pela sua família, porque já já nós já vamos estar fazendo a nossa oração final. Eu acho que a gente tem uma bagagem tão grande que a gente podia ajudar mais pessoas, né? Mas Deus sabe todas as coisas. A gente ajuda da maneira que a gente pode. E hoje a gente está aqui abordando um tema que a gente não fala muito, né? Deveria falar mais. Devia falar mais. Agora eu gostaria que você resumisse um pouco pra gente e dissesse uma mensagem que você gostaria de ter ouvido e muitas vezes você não ouviu, para nossas mães atípicas que estão nos ouvindo e nos vendo, e também para os pais atípicos também, né? Os familiares. Hoje, uma palavra que vem na minha cabeça, assim, é vai ficar tudo bem. Independente, assim, da situação, independente do que você está passando agora, que você acredite que vai ficar tudo bem, porque quando Deus ele nos escolhe para ser mães e pais atípicos, ele também manda junto com o nosso pequenininho, com o nosso anjo, ele manda também a força que a gente necessita. E por mais que às vezes a gente pensa que tudo está desmoronando, que tudo está acabando, que a gente vem acreditar que vai ficar tudo bem, porque Deus ele nunca vai te dar algo que tu não possa carregar, né? E tudo é para aprendizado. E de repente hoje você não tá entendendo o que tá acontecendo, de repente hoje é tudo novo, de repente você agora, nesse momento, descobriu o diagnóstico e não sabe ainda para onde ir, como agir, eu te daria um conselho assim, ó, para e respira. Viva o teu momento, viva o teu luto, não se culpe, ninguém tem culpa de nada, sabe? Nós estamos aqui hoje, todos nós estamos aqui de passagem, tudo é aprendizado e lá na frente a gente vai entender e tenho certeza que a gente vai se orgulhar de toda a nossa trajetória, porque se a gente faz o nosso máximo, se a gente faz tudo o que a gente pode, a gente pode ficar com o nosso coração tranquilo. E por mais que ninguém te escute, por mais que ninguém entenda a tua dor, acredite que lá em cima tem um Deus que ele acredita, tem um Deus que ele olha, tem um Deus que ele cuida, e você pode não estar vendo, mas ele está ali o tempo inteiro junto com você. É isso que eu queria deixar. Uau, que mensagem, hein? Que mensagem de apoio e suporte para todas as mães e pais atípicos desse Brasil. Em nome de Jesus, agora nós vamos fazer a nossa oração. Então não se esqueça de compartilhar, em nome de Jesus, este programa, podcast Delas por Elas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E não se esqueça, você faz parte desse programa. Nós estamos contando com você para divulgar o Evangelho, divulgar as estratégias de Deus para a vida de cada mãe atípica nesse Brasil afora. Então seja um missionário e nos ajude a divulgar este lindo trabalho. Agora. Tá. Aí depois eu despeço e agradeço. E deu, né? Sim, depois, sim. Em nome de Jesus. 2, 3 e este é o nosso momento da oração.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entramos, Senhor Jesus, através, Senhor, desta TV, Pai. Diante, Senhor Jesus, dos telespectadores neste momento, Pai. Senhor, nós entramos, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua comunhão, com o Teu Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para repreender toda a fúria do diabo, Senhor. Toda a seta do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti. Começa a pelejar agora. Senhor, vai visitando agora cada mulher, Senhor, que está caída, Senhor. Cada homem, Senhor, que está caído, meu Pai. Senhor, visita, Senhor Jesus, cada casamento, Senhor, que está desestruturado, meu Deus. Vai visitando agora. Vai visitando agora, Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, vai arrancando, aniquilando, transformando, libertando pelo poder que há no Teu fogo, porque no sangue de Jesus há poder. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração agraciado, voltado para Ti, Senhor, buscando, Senhor, a Tua face, buscando o Teu fogo, buscando o Teu sangue derramado por cada mulher, por cada homem, Senhor, que necessita de libertação. A fúria do diabo tem sido grande sobre os casamentos, a depressão tem alcançado, o Teu povo, a ansiedade tem chegado, Senhor. O inimigo está em fúria, Senhor Jesus, nos quatro cantos deste Brasil, mas o Senhor é Deus que vai aniquilar com este principado que tem se levantado para tirar a fé de muitos. Meu Pai, o Senhor agora vai entrar, Senhor, na casa, Senhor, desta mulher que está me ouvindo, que está chorando juntamente conosco, ó Pai. Esta mulher que está desesperançada diante do diagnóstico, este homem que está desesperançado diante de um diagnóstico, Pai, diante das portas fechadas, Pai. Eles estão, Senhor, desesperançados, paralisados, Senhor, mas o Senhor é Deus que vai entrar, o Senhor vai entrar e vai aniquilar todo o poder das trevas, toda a seta do inimigo, e vai levantar, vai prosperar, vai cuidar, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que estão vendo agora, nesta oração, e estão sentindo a seta do inimigo no seu coração, estão sentindo, a sua família oprimida, o seu casamento oprimido, a enfermidade tem visitado, a sua família, mas do poder que há no nome de Jesus, o Senhor vai curar, vai libertar, vai transformar, vai visitar, vai colocar as coisas no lugar, né, Jesus? Porque tem pessoas que não conseguem mais dormir à noite, mas o Senhor é Deus que visita, Pai. O Senhor é Deus que visita, aquele que não tem conseguido dormir à noite, aquela que não tem conseguido dormir, meu Pai. Senhor, aquelas pessoas que estão sendo vítimas, Senhor Jesus, de obra, de feitiçaria, de amarração, em nome de Jesus nós te pedimos agora, visita os encarcerados, visita, Senhor, aquele que está aprisionado pelas obras da feitiçaria, pela amarração, pelo poder das trevas. Me ouça agora pelo poder que há no nome de Jesus, seja quebrado toda e qualquer investida, a lança, corta o laço, desfaz, Senhor, no nome de Jesus, na vida dele, na vida dela, na aliança dela, na aliança dele. Vai tocando agora, Espírito Santo, vai retirando, Senhor, todo demônio que tem amarrado, desestruturado esta família, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, visita os presídios agora, Pai, aonde, Senhor, tiver, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a minha voz profética alcance, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos presídios agora, aonde tem, Senhor, um homem agora com o joelho dobrado orando comigo, Senhor, uma mulher com o joelho dobrado orando comigo. Visita, Senhor, esta encarcerada, este encarcerado, Pai, da vida nova, da liberdade, ó Pai. Toca no coração, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo, que ele seja visitado agora, Espírito Santo, e que todo mal, todo impedimento que o inimigo se lançou, meu Pai, contra essas famílias, seja destronado agora, Satanás, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Visita, Senhor, o presídio agora.
Vai visitando agora, amado Espírito Santo, os hospitais, meu Deus, aonde tiver uma enferma, papai, Senhor, que está sofrendo de peste, meu Pai, que está sofrendo agora, Espírito Santo, de dengue, Covid, meu Deus, vai visitando agora, Espírito Santo, todas as pessoas que estão sofrendo desta peste, Senhor, que tem se propagado pelo Brasil, Senhor, que seja queimado agora pelo teu fogo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Brasil agora comece, Senhor, como uma estufa espiritual, queimando esses vírus, queimando esses mosquitos, meu Pai, em nome de Jesus, aniquilando com o teu fogo, aniquilando com o teu sangue, meu Pai. Ora baixei de canta, ramande canta, rabachei de ganderrai, riande canta, rabaçu que manderrei. Vai visitando agora, Espírito Santo, esta água, meu Pai, que esta mulher colocou na beira deste televisor. Vai visitando essa garrafa, meu Pai, porque tem pessoas que colocaram garrafas, meu Pai. Eu posso ver, Senhor, pelos olhos da fé, essas pessoas colocando garrafas perto do televisor, perto, meu Pai amado, meu Pai querido, dos telefones celulares, ó Pai, e vai ser o veículo da cura, vai ser o veículo da libertação, vai ser o veículo, Pai amado, que vai fazer tocar no intestino dela, nos ovários, no útero, no câncer de mama, seja aniquilado agora, em nome de Jesus. Toda falta de fé, meu Pai, em nome de Jesus, seja aniquilada agora, Pai. Aonde tiver, Senhor, uma mulher agora, Rabai decanta, Rabachei de Ganderrai, tu de Conderrai de Canderrei, oh Espírito Santo, aonde tiver uma mulher sofrendo com uma enfermidade no útero, visita ela agora, visita, cobre com teu sangue, liberta, cura, transforma, meu Pai. Oremai decanta, Rabachei de Ganderrai, visita com fogo, Senhor. Nós temos autoridade do céu dada por ti, Senhor, para curar os enfermos, para batizar com fogo, para pisar na cabeça da serpente, meu Pai, porque foi assim que o Senhor deixou escrito, meu Pai, através da tua palavra, Senhor, e a tua palavra não mente, meu Pai, a tua palavra é verdadeira, e a tua palavra nos ensina e nos diz para nós orar pelos enfermos, meu Pai, porque nós teríamos autoridade para pisar na cabeça da serpente, e nós estamos aqui, Senhor, tomado dessa autoridade, repreendendo a fúria do inimigo. Tomados por ti, Senhor, tomados da tua autoridade, o Senhor está visitando agora. Senhor, entra nessa casa, meu Pai, e retira todo o peso espiritual. Entra neste quarto, faz uma limpeza, Senhor, neste quarto dessa adolescente, Senhor, desse adolescente que tem se trancado neste quarto, meu Pai, que tem passado a maior parte do tempo, meu Deus, trancado, meu Deus amado, no videogame, meu Pai. Eu posso ver, Senhor, muitos adolescentes com fones de ouvido trancados nos seus quartos em meio à escuridão, Senhor, mas o Senhor é Deus que vai entrar dentro dessa casa agora e vai aniquilar, Senhor. O Senhor é Deus que vai visitar, Senhor, esses adolescentes, e vai ser quebrado o mal, vai ser quebrado a seta, vai ser quebrado em nome de Jesus a potestade que tem amarrado os pés e as mãos desses jovens, para que eles não possam viver a tua vida, Pai, o que tu projetou para eles. Em nome de Jesus, seja visitado agora pelo poder do nome de Jesus. Seja visitado, seja curado, seja curada, seja liberta, no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque no sangue de Jesus há poder, em nome de Jesus. E você que está me ouvindo aí, se você quer aceitar Jesus nesse momento, pastor, essa oração falou comigo. Essa oração tocou no meu coração. E eu quero aceitar Jesus. Você vai escrever nos comentários aí: eu te aceito, Jesus. Eu te aceito, Jesus. E o Senhor vai completar a boa obra na tua vida. O Senhor vai visitar os corações. O Senhor está libertando vidas aqui hoje. Em nome de Jesus, seja visitado, seja visitada pelo poder que há no nome de Jesus. Você é liberto em Cristo Jesus. A oração te alcançou neste momento. A oração te alcançou neste momento. E eu quero te pedir, não fique com essa oração somente para você, compartilhe.
Leve para alguém que está precisando dessa palavra. Leve para alguém que está precisando dessa oração. Leve, leve, leve. Compartilhe esse link no WhatsApp. Sabe por quê? Porque você é um missionário nessa última hora. Você é uma missionária nessa última hora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Tá muito forte a presença de Deus. Eu chego a estar suando, gente. Eu chego a estar suando. Eu creio que você aí na sua casa também está sentindo esse fogo do Espírito Santo que nem nós estamos sentindo aqui. Sim, Deus. Porque tá forte a presença do Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, nós estamos no ar-condicionado e eu tô suando pela glória de Deus que está descendo aqui neste lugar. Eu já quero agradecer a audiência de todos vocês. Agradecer vocês por ter ficado até o final neste programa. Por estar ouvindo esta linda história essa maravilhosa que está aqui conosco, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fez a obra na tua vida através desse podcast. Eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma a partir de hoje, porque Deus vai marcar a tua história, em nome de Jesus. E o podcast Delas por Elas é para isso. É para marcar a história de pessoas, para que você venha ser verdadeiramente liberta, porque o Filho do nosso Deus visita a tua casa através dessa televisão. E eu já quero dizer para vocês que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Todas as sextas-feiras. Obrigado por fazerem parte desse trabalho missionário, junto com a gente, porque sem você, nós não conseguiríamos. Eu e você somos aquele cordão de 3 dobras que a palavra diz que não se arrebenta, mas nós permanecemos firmados e juntos. Então eu já quero dizer que eu sou a pastora Michele e eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Resgate Cristão, na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, Brasil. Você que está nas redondezas, nos visite. Os nossos cultos são quinta-feira às 7h30 e domingo às 7h30. Venha nos visitar e nós estamos com a campanha quinta-feira, a campanha do Círculo de Fogo. Então vá, porque o Espírito Santo vai te visitar, vai te tomar. Foi muito forte o que o Espírito Santo fez nessa quinta, né? Foi. Manifestações, foi tremendo o que Deus fez, a manifestação de revelação, de libertação, os demônios batendo em retirada da vida das pessoas. Foi tremendo o que o Senhor fez. Você que precisa de uma libertação, você precisa de cura, transformação, nos visite. Quinta-feira às 7h30, domingo às 7h30. Eu quero agradecer em nome de Jesus você por estar aqui junto conosco, por abrir a sua intimidade, contar a tua história tão linda. A gente, eu sou grata a Deus pela sua vida, você é uma bênção de Deus. E eu quero dizer para você muito obrigado de todo o coração você estar aqui juntamente comigo. Amém. Eu que agradeço por mim, agradeço por todas as mães atípicas também, por a gente ter esse canal de voz hoje para poder falar um pouquinho sobre autismo, que isso é muito importante. São muito poucos, né, que nos recebem, então nós também temos toda a nossa gratidão. Tenho certeza que todas as mães e pais e avós e todos que têm um filho autista ou alguém autista que ama ali também é muito grato. Agradeço a Deus pela vida de cada um, pela audiência do nosso programa na TV Aba. Nós agradecemos a todos vocês. Deus abençoe sua casa, sua família. Na próxima sexta, nós estaremos aqui neste mesmo canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau!